Boa noite. Em primeiro lugar, quero pedir desculpas, pelo nosso atraso. Tivemos um contratempo e um imprevisto. O pastor Antônio Batista ele não pôde comparecer conosco, mas nós vamos dar continuidade à nossa live, A Justiça de Deus. Vamos comentar um pouquinho a respeito da Justiça de Deus e esperamos a sua participação. Gostaria de iniciar, essa live fazendo uma oração juntamente com vocês, para que Deus ele possa vir tomar a direção desse trabalho, nos dar entendimento e que possamos aprender um pouco mais a respeito da palavra de Deus, porque é muito importante conhecermos e prosseguir conhecendo a Deus através da sua palavra, através da meditação na sua palavra. Então vamos iniciar. Gostaria de convidá-lo a orar juntamente conosco. Deus santo e bendito, Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e Te rendemos graças, porque Tu nos dá a oportunidade, Senhor amado, de estarmos juntos por meio desta rede social, para aprendermos um pouco mais a respeito da Tua palavra, Senhor Santo. Toma, sim, ó Pai amado, a direção desse trabalho, Pai, nos dá sabedoria do alto, Pai Santo, para que possamos discernir, Senhor amado, em conformidade com a Tua palavra, Pai Santo, o que vem a ser a justiça de Deus, Senhor. Que venhamos aprender nesta noite, Pai, juntamente com o Espírito Santo, nosso mestre maior, aquele que sabe todas as coisas, aquele que tem todo o conhecimento, que Ele possa estar juntamente conosco nesse momento, a nos orientar, e que cada pessoa que esteja participando no lar, no trabalho, onde quer que esteja, seja abençoado, Senhor. Quero te pedir pela vida do pastor Antônio, não sei qual foi o imprevisto, Senhor amado, que houve, mas toma o teu servo em tuas mãos, Senhor amado, guarda o livro de todo mal, Senhor Santo, para que ele possa continuar, Pai, dando seguimento a essa obra linda, Pai, para a qual tu o comissionaste, Senhor. Louvado seja o teu nome, glórias te damos em nome de Jesus. Amém. É isso aí, boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor. Como o pastor Cosme já se retratou, então eu faço das palavras deles a minha. Estamos iniciando essa live para falar acerca daquilo que entendemos do que é a justiça de Deus ou que não entendemos, mas achamos que entendemos. Então eu quero dar a minha saudação de paz a todos vós outros que nos assistem, que a graça do nosso Senhor repouse sobre nós essa noite e que possamos trazer um aprendizado, um crescimento espiritual para a nossa vida, que é isso que o Espírito Santo, não é, pastor Cosme, deseja para nós, que possamos a cada dia crescer. E falar de justiça, eu já inicio falando do Sermão da Montanha, ao qual Jesus, em Mateus 5, no versículo 6, ele já vai relatar que bem-aventurado feliz é aquele que tem sede e que tem fome de justiça. Então, falar de justiça é saber que está alinhado com o propósito de Cristo, com aquilo que Cristo ele pede que nós tenhamos em nós uma sede de justiça, uma sede de estar alinhado com os céus, alinhado com Deus, porque o que é o reino dos céus, senão justiça, paz e alegria? Então, hoje a gente vai estar aí comentando um pouco sobre isso e que cada um de vocês possa, sim, estar participando conosco, tirando talvez as suas dúvidas, contribuindo conosco aqui nessa live, que esse é o intuito, é o interesse do nosso coração perante o Senhor. Amém? Já podemos iniciar a minha participação assim de inicial, como eu disse. O que é justiça? Não é, pastor Costa? Que às vezes a gente fala de justiça, mas soa em alguns casos como um ato de revanche. Fazer justiça, que se faça justiça, mas não como algo bom. Parece-me que a justiça, por causa das questões
de natureza erradas que exige a lei, parece que essa palavra justiça ficou só atrelada a uma punição. Parece que a palavra justiça ficou voltada só para castigo. Tem que fazer justiça, tem que se fazer justiça, tem que isso e aquilo. E às vezes parece-me que foge um pouquinho daquilo que a gente entende que é a justiça de Deus. É justamente porque a justiça de Deus ela é diferente do nosso entendimento humano, porque no nosso entender, né, fazer justiça está relacionado realmente à punição, né? E muitas vezes a gente não aceita o fato de que Deus é justo, mas é misericordioso. Verdade. Porque a justiça de Deus realmente é um atributo de Deus, né? Ser justo é um atributo. E nós precisamos entender que a justiça de Deus, ela se cumpriu em Jesus Cristo. Por quê? Exato. Porque nós realmente merecíamos o castigo. Se Deus fosse agir com justiça, pela nossa ótica, né, nós já estaríamos condenados. Verdade. Não teria como nós alcançarmos o perdão. Mas essa justiça ela se manifestou através de Jesus Cristo e ela expressa as ações de Cristo em nosso favor. Então nós merecíamos realmente o castigo porque a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. E todos, segundo a própria Bíblia nos mostra, somos pecadores, todos pecaram. Então, a princípio seria isso. Estamos condenados pela nossa ótica, né? Verdade. Porque você bem colocou que às vezes a gente fala assim quando acontece alguma coisa, quando a gente se desentende com alguém ou quando alguém faz algo contra nós, a gente clama logo que Deus faça justiça. Verdade. Mas que justiça estamos falando? Da nossa ou da dele? Esse que para mim é o ponto-chave. É nós entendermos e fazer essa separação do que é a justiça divina e do que é a justiça humana. O que é a nossa justiça? Para que a gente possa fazer a definição exata da justiça de Deus, a gente não pode embasar que justiça é aquilo que nós entendemos. Por exemplo, eu trouxe aqui nesse estudo alguns conceitos de justiça. Porque como é que nasceu essa ideia de justiça? Como é que nasceu na nossa vida cotidiana essa ideia de justiça? Como foi que passou a existir essa questão chamada de justiça que a gente deseja que se faça? É parte do princípio do certo e do errado, daquilo que classificamos em meio à sociedade, daquilo que é certo e que é errado, porque quando a gente classifica e sabe o que é certo e errado, então daí nasce o desejo de se fazer a coisa certa. Então, quando se nasce o desejo de fazer a coisa certa, que não prejudique nem a si mesmo, nem a outros, então nasce aí a justiça. E aí, se a gente fosse aprofundar aqui, é como a ideia não é se aprofundar na justiça humana, mas a gente precisa estar falando disso para que se haja uma definição, uma separação daquilo que é a justiça de Deus. Então, justiça para um filósofo americano chamado John Rawls, ele vai colocar que justiça era como a principal virtude das instituições políticas, porque para este americano ele achava que as instituições políticas era que iam definir como a sociedade ia se dirigir. E é interessante que tem muita gente que só acredita nessa justiça. Foi tão essa temática, esse filósofo americano trouxe isso de maneira que trouxe um resultado perante a sociedade, que é por isso que as pessoas associam a justiça a castigo, a punição, ao governo ou alguém agir com justiça, que se faça justiça. Aí dessa ideia de justiça a gente acaba transferindo
mesmo conhecendo a Deus ou não conhecendo, acabamos querendo que essa justiça seja a justiça comum. Como os homens determinam, a gente pede que Deus faça a justiça como a gente entende. É porque, em termos gerais, justiça é dar a cada um o que lhe é de direito, o que cada um merece, né? E nós não merecíamos o castigo? Exato. E por que recebemos a graça, o favor de Deus? Então, a justiça de Deus, ela não pode ser nunca comparada ao senso de justiça que o homem tem. Porque mesmo as pessoas, por mais justas que sejam, você vai ver que as pessoas sempre reclamam da falta de injustiça. Nós estamos rodeados de injustiças, né? No modo geral. Mas a gente quer tratar exclusivamente da justiça de Deus. Do senso de justiça humano é totalmente diferente do senso de justiça de Deus. E Paulo, ele vai dizer lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, que a justiça se revela no Evangelho, né? É interessante isso. Já no versículo 16, né? No capítulo 1, versículo 16, Paulo já vem falando a respeito das boas novas e de Jesus Cristo. Aí vai falar, nele se revela a justiça de Deus, de fé em fé, o justo viverá da fé. Então, a nossa referência a respeito de justiça de Deus, a gente vai encontrar no próprio Evangelho. O próprio Evangelho nos trará a revelação do que é a justiça de Deus. Exato, porque se a gente meditar e a carta aos Romanos, ou melhor, o livro de Romanos, porque a gente entende que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, ele é a única dos seus livros que ele não endereça à igreja. É o único dos seus livros que não é voltado para os ensinamentos da igreja, específico, doutrinário, de ordem, de culto, de como devem funcionar as coisas. Paulo, a carta aos Romanos, ele escreve aos cristãos, os romanos que estavam aceitando o Evangelho, aqueles que estavam se convertendo a Cristo. É por isso que a carta aos Romanos, Paulo, ele, inspirado pelo Espírito, ele tem essa inspiração de explicar qual é a justiça de Deus. Porque para os judeus, como ele entenderia Deus salvando os romanos? Um povo opressor, um povo dominador, um povo que de fato tirava a gordura das costas deles e eles não tinham uma vida, para os judeus não era uma vida justa, a qual eles mereciam ter. E como é que agora o Evangelho, essa justiça de Deus, essa questão da justiça não vai agir para o povo romano? Eu achei isso interessante, pastor Cosme, falar da justiça de Deus, porque para a gente entender a justiça de Deus, o pastor Cosme citou acerca da teoria clássica do que é justiça, e é aquilo que a gente poderia resumir da seguinte forma, que o meu direito termina onde o seu começa. Como isso é ser justo, é você, é cada um de nós, é a virtude que leva a cada um ter o que lhe é próprio e não querer ter o que é alheio, o que é do outro. Então, quando a gente entende esse tipo, a gente começa a pensar, pois bem, se Deus, ele estabeleceu a justiça dele, como? Como é que Deus estabeleceu a justiça dele? Ele não vai punir, ele não vai castigar os pecadores. Se Deus é justo, pastor Cosme, como é que ele, pela justiça dele, era para a gente ser castigado? Porque Deus é justo, era para a gente receber aquilo que a gente merece por causa do pecado, e aí Deus, na sua justiça, nos dá amor. Na justiça de Deus, ao invés dele nos trancar o céu, ele abre o céu. E muitas vezes a gente até se surpreende com certos comentários, né?
Porque a nossa justiça, na verdade, ela é carregada de egoísmo. A gente quer punição para os outros, mas quando se trata da punição a nós, a gente recorre à misericórdia de Deus. Mas ao outro, a gente quer que Deus haja com justiça. Voltando a falar, com a nossa justiça, com o nosso senso de justiça. Então a nossa justiça ela é carregada de egoísmo. A gente quer tudo para nós, né? O céu para nós, o inferno para os demais. Eu sempre ouço, né, as pessoas falarem isso é uma frase clássica, né? Ah, depois que matou, depois que roubou, depois que fez, aconteceu, agora virou santo. Agora... Por quê? Porque a gente quer que aquela pessoa seja punida pelos atos que ele fez. Verdade, a gente não aceita. Não aceitamos a misericórdia. Não aceitamos a misericórdia. E a misericórdia, ela anda lado a lado com a justiça divina. Porque volto a frisar isso. A justiça de Deus se revelou através de Jesus Cristo. Verdade. Ela se cumpriu em Cristo. Então, a gente quer muita punição dos outros, mas a nossa. E quando o pastor Cosme fala que se revelou em Cristo a justiça de Deus, irmãos, a gente está falando do que a Bíblia Sagrada diz. Quando você lê o primeiro capítulo de Romanos, no versículo ao qual o pastor Cosme aqui falou, 16 e 17, olha que coisa interessante, ele vai dizer, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aí ele diz, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Nele no evangelho. Nele, no evangelho de Cristo. Isso. Então Paulo disse, porque neste evangelho é que se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. A gente já não vive mais pelas obras, é pela fé. Justamente. Por isso que a justiça de Deus é o evangelho de Jesus Cristo. E porque Deus é justo, mesmo manifestando a misericórdia para com aqueles que mereciam ser punidos. Onde está essa justiça? Justamente pela revelação do Evangelho, a gente vai ver que a justiça de Deus se manifesta através de Cristo, por isso, porque Deus, ele já tinha determinado que por meio de Jesus os pecadores alcançariam o perdão. Então, quando Cristo vem e cumpre a sua obra redentora, cabe a Deus agora aplicar a sua justiça. Se você crer, verdade, você vai ser perdoado. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Aí se manifesta a justiça de Deus. Ele é justo. Exatamente. E não nos trata segundo os nossos pecados. Por mais que em Deus não haja injustiça, porque nunca houve e não pode haver justiça em Deus, então eu entendo que quando a gente exige, quando nós fazemos as nossas orações, porque eu me chateei quando o patrão injustamente me chamou a atenção na frente de todo mundo, porque eu fiquei nervoso, porque alguém me ofendeu ali, sem ao menos eu ter feito nada, e aí a única coisa que eu saio pedindo a Deus é o quê? Que faça justiça, não entendendo eu que quando Deus vai fazer justiça, Ele não olha para mim, Ele olha para Cristo. Quando Deus vai operar a justiça na vida de quem quer que seja, Ele não olha porque eu estou pedindo, porque você está clamando, Ele vai olhar para Cristo, para a cruz, para o Evangelho. Porque é através da cruz que eu sou perdoado, que você é perdoado, que o outro é perdoado. Então, quando eu peço a justiça de Deus, simplesmente eu estou pedindo que Jesus haja na vida daquela pessoa e o perdoe. Quando eu faço essas súplicas,
desesperadoras, dizendo: Senhor, que o Senhor faça justiça, porque eu estou me sentindo injustiçado. Então Deus vai fazer justiça liberando perdão. Deus vai fazer a justiça que foi estabelecida, que é Cristo a nossa justiça. Eu não posso esquecer que nós só somos justificados por causa de Cristo, que só nos tornamos justos de fé em fé. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá da fé, porque não tem outra maneira de nós sermos justos se não for por intermédio da fé no Evangelho, se não for por intermédio da fé em Jesus Cristo. Não tem como eu olhar para mim mesmo diante do espelho e me sentir justo se eu não olhar para o espelho e enxergar Jesus ao invés da minha pessoa. Então é Jesus que é a nossa justiça, é Ele quem nos justifica. Então eu não posso viver uma vida, pastor Cosme, nós não podemos de querer justiça para o outro que não seja Jesus. Eu não posso colocar o meu joelho no chão pedindo que Deus haja com justiça de maneira severa, que não atenda a oração daquela pessoa, que até mesmo castigue, que feche as portas para aquela pessoa, que ela apanhe da vida para aprender. Eu não posso exigir isso de Deus como sinal de justiça, porque não é. A justiça de Deus é Cristo, se resume a isso. Então, nas questões do dia a dia, para a gente entender a justiça de Deus, a gente tem que sempre lembrar que Cristo é quem nos justifica. Que eu não posso querer que agora o outro seja castigado se o mesmo Cristo que me justifica ele. Numa discussão de um marido e uma mulher, e sua esposa, eles sempre vão querer estar certo. E vamos dizer assim, no desespero, no calor das discussões, então o que é que se pede? Deus vai fazer justiça para mostrar quem é que está certo, e no final das contas está todo mundo errado. No final das contas estão os dois errados. Então a gente, quando entende justiça de Deus, meus amados irmãos, e é isso que a gente quer passar para vocês essa noite, quando a gente entende o que é justiça de Deus, a gente tem que deixar cravado em nosso coração que a justiça de Deus vai nos levar a ter um coração perdoador. Quando a Bíblia Sagrada tem duas coisinhas, pastor Cosme, para lhe retornar a palavra, que nós precisamos entender, e eu gostaria de classificar dessa forma. O que é justiça de Deus na Bíblia Sagrada? Eu, particularmente, lendo as Escrituras, eu entendo que tem duas questões que é crucial acerca da justiça de Deus, biblicamente falando. A primeira é retidão. Quando Deus, não no seu significado, vamos dizer assim, da palavra, da qualidade. Retidão é a qualidade daquilo que é reto, daquilo que é. Mas eu queria, metaforicamente, falar o que é retidão. Retidão é seguir um caminho sem desvios. Então, quando a gente fala de justiça de Deus, que a gente exige para o outro, que a gente exige que Deus faça justiça, a justiça de Deus relacionada na Bíblia Sagrada é que eu, aceitando o Evangelho, viva uma vida justa, de retidão. E quando se trata que Deus exige que nós tenhamos uma vida de justiça, entra o outro aspecto que é a própria justiça. E o que é justiça? É se preocupar com os vulneráveis, é se colocar no lugar do outro, dos mais fracos. E quando eu relato acerca de mais fracos, eu não estou falando de pessoas que estão vivendo uma vida de pecado. Não estou isso. Mas eu não estou falando isso, mas daquelas pessoas que de fato ainda têm uma natureza rude, ainda não têm maturidade, ainda não conseguem interpretar o que é evangelho, ainda não consegue se colocar no lugar do outro. Então, se eu quero que Deus faça justiça, tem que começar por mim. Eu tenho que começar a ter uma vida justa e me enquadrar naquilo que a Bíblia chama de justiça. É estender as mãos
para os vulneráveis. Porque quando a gente fala da nossa própria justiça, em Isaías 64, vai dizer que a nossa justiça, principalmente as dos judeus daquela época que estavam desviados da fé, estavam desviados de Deus. Então, o povo querendo fazer justiça, mas eles tudo afastaram de Deus. Aí, Isaías, usado por Deus, Isaías vai dizer: olha, as nossas justiça não passa de um trapo de imundícia para vocês estarem querendo justificar-se perante a Deus. Então tem dois aspectos bíblicos que relacionam a justiça de Deus, que é a retidão, você trilhar caminhos verdadeiros, você trilhar caminhos sem desvio, e a própria justiça, que é ser justo com os menos favorecidos, julgar com retidão as coisas. É interessante a gente falar a respeito da justiça de Deus, da retidão, é que nós, quando nós tomamos vestimos, né, a roupa da justiça, do ser justo, a gente oprime. A nossa justiça é oprimir o injusto. Verdade. E Jó, lá no seu capítulo de número 37, versículo 23, vai nos dar uma declaração linda, onde ele vai dizer assim: o Todo-Poderoso está além da nossa compreensão. Apesar de seu grande poder, a ninguém oprime em sua justiça e retidão. Então Deus nunca nos oprimiu e nós somos injustos. Verdade. A injustiça, né? Nós somos injustos, nós não somos justos. Mas Deus em momento nenhum nos oprimiu na sua justiça e na sua retidão, apesar dele ser grande em poder, ser todo poderoso, como Jó o descreve. Mas nós já agimos de forma contrária. Nós queremos oprimir as pessoas. Verdade. Aí é o diferencial da justiça do homem para a justiça de Deus. A justiça de Deus não tem opressão. A justiça de Deus tem amor, tem misericórdia, tem perdão. E nós, muitas vezes, não compreendemos isso. Verdade. E porque essa é a ideia de nossa justiça. Infelizmente, a gente fica o tempo inteiro querendo que a justiça de Deus seja feita embasada naquilo que entendemos por justiça. Por isso que no início, nós tratamos desse assunto aqui, de que a gente precisa fazer uma separação do que é aquilo que é justo para mim, pode não ser justo para Deus. Porque Deus não... o meu julgamento... Jamais o seu julgamento, o nosso julgamento, vai ser um julgamento de fato fiel. Porque como pode eu, sendo injusto, querer julgar a causa alheia? É um dos motivos, pastor Cosme, que eu entendo que o Espírito Santo, através das Escrituras Sagradas, nos pede para que nós não sejamos juízes dos nossos irmãos. Porque quando a gente começa a julgar outros segundo a nossa justiça, a nossa tendência é essa, é oprimir as pessoas. Porque a gente quer mostrar para elas no nosso julgamento que nós estamos certos, que nós somos os corretos, somos os melhores, estamos em uma melhor posição. Daí vem a confusão, a gente mistura a questão da nossa, o senso de justiça nosso com o de Deus. Não é aquela coisa, irmãos, que a gente vai falar assim, que a gente não vai julgar a ninguém, até mesmo porque essa questão de justiça, por mais que a gente queira desvincular da Bíblia Sagrada, não tem como, justiça remete a ser justo. E justo é o que Deus é um atributo de Deus. A balança de Deus não tem dois pesos, duas medidas, ela é fiel, é uma balança fiel. Então é um atributo de Deus. Então, quando a gente fala da justiça, está falando daquilo que Deus é justo por demais. Quando a gente fala de justiça, a gente está falando sim de julgamentos, porque só pode-se ter julgamento por intermédio da justiça. E a gente tratar do assunto da igreja, principalmente, entre irmãos, é até um mandamento do Espírito Santo para a igreja. Que não é possível que dentro do nosso meio, no nosso povo, não tenha alguém sensato,
alguém que entenda qual é a justiça de Deus, que possa fazer os julgamentos entre nós, trazendo paz e não opressão, trazendo edificação para o corpo e não coisas ruins e desagradáveis. Porque, irmãos, a justiça de Deus trouxe salvação para nós. A carta aos Romanos é muito importante, o livro de Romanos, para que a gente fale da justiça de Deus. Por quê? Porque os judeus, eles desejavam ver Deus agindo no que eles entendiam de justiça, salvando eles, dando o poder terreno a eles e destruindo as outras nações. Os judeus, eles entendiam que essa era a justiça de Deus. É por isso a não aceitação do evangelho de Jesus, que se diz filho de Deus, mas quer perdoar o gentio. Desculpa o termo que eu vou usar, não seria esse, eu vou usar o termo bíblico. É que o amor encobre a multidão de transgressões. Então, para os judeus entender que isso é sinal de justiça, era complicado, porque eles foram doutrinados na lei. Eles foram doutrinados no olho por olho, no dente por dente. Não fez aqui, paga aqui. Então, como é que ele entenderia que a justiça divina seria o amor, o perdão? Aí vem Jesus e diz: eu sou o Filho de Deus. Então o Senhor vai agir com justiça, vai nos dar o reino, nós vamos reinar. Jesus, calma, o nosso reino não é daqui, nosso reino é lá. Então essa ideia de justiça terrena e a justiça divina entrou em contraste, entrou em uma questão de que alguns interpretam, alguns entendem que a justiça de Deus é castigar o pecador, alguns entendem que a justiça de Deus é fazer com que a pessoa que errou aqui na terra pague pelos seus pecados. É porque as pessoas ainda não entendem que Cristo veio para fazer justiça, por causa de que o pecado entrou no mundo por um homem. É o que diz o texto sagrado. E então, se o pecado entrou por um homem chamado Adão, e todos nós que conhecemos a Bíblia Sagrada sabem que é isso que a Bíblia diz, também Deus, por ser justo, tinha que fazer justiça, que através de muitos seriam salvos. Justamente aí entra o ponto-chave da questão. Através de um homem que não pecou, que não cometeu nenhum erro sequer, os outros pudessem ser justificados. Porque nós nos tornamos pecadores porque um homem chamado Adão pecou e imputou a nós o castigo pelo pecado. Nós nos tornamos pecadores porque um homem pecou. Justamente aí está a questão. Cristo vem sendo justo, não errando, não cometendo nenhum erro, vence e agora nos justifica pela fé. Então Cristo é a nossa justiça. Cristo é quem nos justifica, é quem nos torna justo. Através dele, Deus revelou a sua vontade para os homens. E qual é a vontade de Deus? Que todos se salvem. Verdade, maravilha. A gente quer condenar e Deus quer salvar. Olha lá o exemplo da mulher adúltera. Verdade. Tinha tudo para ela ser condenada, a lei, e a gente precisa, depois, numa outra oportunidade, discutir a respeito da lei. Jesus descumpriu a lei ao perdoar aquela mulher? Jesus foi leviano, libertino, e concedeu o perdão a uma mulher que merecia a morte segundo a lei? A gente precisa discutir também a respeito da lei, para a gente entender o que é a lei e por que a lei. Olha, que coisa boa é a gente falar acerca da justiça de Deus em um bate-papo, porque o que o pastor Cosme está acabando de falar, eu estou lendo aqui na mesma carta de Romanos, capítulo 3, pastor Cosme. No versículo 21, olha o que está dizendo a Bíblia. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Olha que coisa. Isto é, olha só, eu não estou falando que o que a gente está falando aqui, para que vocês entendam o que é a justiça de Deus segundo a palavra de Deus. Olha o que é que diz Romanos capítulo 3, versículo 22. Isto é a justiça de Deus
pela fé em Jesus Cristo, para todos, sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então, qual é a justiça de Deus aqui, pastor Cosme? Eu interpreto da seguinte maneira, que a justiça de Deus, segundo o que diz a Bíblia, é que através da fé em Jesus Cristo, Deus perdoa, apaga, tira, limpa, nos purifica, tira os nossos pecados. E aí o texto sagrado diz para todos os que creem. Então, a justiça de Deus é para a vida daqueles que creem em Cristo por intermédio da fé. É por isso que Efésios vai dizer que ninguém pode ser salvo pelas obras. Essa não é a justiça de Deus. Com certeza. Porque Romanos 6,23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então o salário do pecado é a morte. Todos nós merecíamos morrer. Aí vem Cristo, que não comete o mínimo pecado e morre em nosso lugar, dando a sua vida por nós. Pagou a nossa dívida. Ele disse: eu não devia nada a ninguém. Eu nunca pequei, nunca errei. Eu dou a minha vida por eles que erraram, por eles que vivem a vida de pecado. Eu vou dar a minha vida santa, pura, reta, justa, pela vida do injusto. Ele trocou de lugar conosco. Aí é onde se manifesta a justiça de Deus, que todos nós merecíamos a condenação. E Cristo pagou esse preço por nós. A palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E um justo vai e derrama o seu sangue pelo pecador. Então aí é onde está manifesta a justiça de Deus. Que coisa maravilhosa. Isso é muito bom, irmãos. Isso é muito bom a gente estar compartilhando convosco. Quando a gente entende que todos pecaram, e por isso a Bíblia Sagrada vai dizer que não há ninguém que se entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram juntamente, todos, não há quem faça o bem, não existia ninguém. A sua garganta é um sepulcro aberto e por aí vai. E o texto sagrado vai dizer o seguinte, que a justiça de Deus, o que é a justiça de Deus? É que sem a lei manifestou a graça de Deus, que é Jesus. E olha o que é que a Bíblia diz no capítulo 3 de Romanos, versículo 23. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados, olha que coisa maravilhosa, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs, Deus colocou diante de nós, pastor Cosme, ele, por saber a justiça de Deus, irmãos, cada vez que a gente vai falando mais, vai se abrindo uma janelinha aqui. É mais ou menos isso aqui que o Espírito Santo está trazendo aqui agora para a nossa reflexão. Deus nos deu o livre-arbítrio. Qual é a justiça de Deus? Está atrelada ao livre-arbítrio. Porque a gente, de certa forma, por causa do pecado, entrou na terra por intermédio de Adão, o nosso livre-arbítrio que nós tínhamos foi saqueado. E já ao nascer, herdamos uma natureza adâmica. Isso eu falo, nascer carnalmente. Porque por isso que Jesus vai dizer que é necessário a gente nascer de novo. Que a gente precisa nascer de novo, porque a gente precisa deixar a natureza adâmica, pecaminosa, que merece castigo, e receber o novo nascimento, que é em Cristo, da água e do Espírito, para que daí a justiça de Deus opere em nós gratuitamente por Jesus Cristo. A gente já não vai ser mais condenado. Então Deus, ele propôs isso. Por que Deus propôs, pastor Cosme? Porque somos nós que escolhemos. Qual justiça eu desejo para o meu irmão? A justiça da salvação ou da condenação? Se Deus me propôs gratuitamente a justificação pelo seu sangue, e o texto vai dizer, para demonstrar
a sua justiça para a remissão, para apagar dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Veja só, daí eu já quero falar para as pessoas que nos assistem e que possa estar aí querendo pegar uma bengala para se apoiar na sua vida de pecado. A justiça de Deus opera em nós. Aqui o que é que o texto diz, ó: nós cometíamos pecados antes sobre a paciência de Deus, a misericórdia, a graça dele. Deus com paciência, esperando que a gente creia em Cristo, para daí sermos justificados e a justiça dele, por intermédio da fé, nos salve. Isso, ele foi tolerante. Para que a gente pudesse ser alcançado por Cristo. Então Deus tolerou o pecado da humanidade porque sabia que Cristo viria. É interessante essa colocação de Paulo em Romanos, que ele já começa lá no versículo 21 dizendo: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Então, independente do que a lei dizia, meu irmão, independente do que os profetas anunciaram, Cristo veio cumprir a justiça de Deus para aqueles que creem nele. Deus tolerou os nossos erros para que nós fôssemos alcançados, porque já de início já era logo para Deus ter nos exterminado, né? Mas ele foi tolerante, ele foi paciente para que nós hoje no presente pudéssemos alcançar a salvação. Então é indescritível. A justiça de Deus é incomparável. Eu lembro que o ano passado eu participei, fui convocado pela Justiça, né? E participei de alguns júris. E não sei porquê, eu fui um dos mais convocados, eu que fiz mais júri. E eu ficava observando, pastor Sandro, que nós éramos 7 jurados, vinha a defesa, apresentava a tese dela, a promotoria apresentava a tese dela também, e nós, como jurado, nós votávamos segundo o nosso senso de justiça. E engraçado que tinha certos aspectos de alguns julgamentos que o cara realmente era culpado do crime que ele cometeu, ele estava realmente sendo culpado. Mas tinha alguns agravantes que a promotoria trazia, que no meu entender, e de alguns, tanto é por isso que o número era ímpar, porque não poderia haver empate, né, nessa votação, a gente via que havia muita discordância nesses agravantes, em aprovar essas coisas, e a gente, às vezes eu, né, falar de mim, eu ficava indignado quando eu condenava um cara por o crime, tá certo, ele cometeu, vai condenar. Aí vinha aqueles agravantes que, ao meu modo de julgar, não tinha nada a ver com o crime cometido, mas o cara acabava sendo condenado, as pessoas acabavam comprando a ideia da promotoria e condenavam o cara por aquilo. Eu ficava indignado, dizia, não, o cara merece realmente, o cara cometeu, mas isso não. Por quê? Eu ficava indignado porque eu olhava pela minha ótica, cada um olhava pela sua ótica, e a de Deus é incomparável. A de Deus é incomparável. Deus é misericordioso. A gente precisa entender que a justiça é um atributo de Deus, mas Deus é um Deus que é misericordioso também, que é outro atributo. Mesmo que ele não queira ser, ele é e acabou. Ele é amor, ele é justiça. E nós precisamos entender isso aí, que a justiça de Deus, ela é firme, irmãos. Ela é firme. E se ele fez uma proposta ao homem, de que todo aquele que crê em Jesus fosse salvo, e o homem aceita pela fé Cristo como Salvador, Deus então nos concede o perdão. Onde ele está sendo injusto? Verdade, não tem como. Por isso que a justiça de Deus, eu entendo que a justiça divina, como eu falei, está atrelado
nesse caso que eu estou citando, da justiça de Deus direcionada à humanidade, está ligada automaticamente ao livre-arbítrio do ser humano. Isso. A justiça de Deus vai operar em nossas vidas por intermédio da nossa escolha e principalmente a nossa escolha de fé. Olha que interessante, o Salmo de número 7:1, versículo 2. Resgata-me e livra-me por tua justiça, inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Onde é a salvação? Por onde veio a salvação? Pela justiça. Que justiça? Cristo. Crê em Cristo. Crê em Jesus. Então, quando ele fala, livra-me por tua justiça, ele está dizendo que o livra-me pela fé que eu tenho em Jesus. Porque eu creio em Jesus como meu Salvador, eu creio em Jesus como meu Senhor. Então, pela fé, nós somos salvos. Exatamente. E quando a Bíblia diz que nós devemos crer para sermos salvos, e isso é a justiça de Deus, por intermédio do Evangelho, eu não poderia deixar de relatar aqui de Abraão, por exemplo. Abraão, a palavra de Deus vai dizer que ele creu no Senhor. E isso foi imputado-lhe como justiça. Por Abraão crer em Deus, quando Deus falou com ele, chamando-o para seguir, ele creu, acreditou, tomou para si e seguiu. E isso foi imputado a Abraão como justiça. Ele foi justificado por intermédio da sua fé. Que isso já era uma preeminência, Deus apontando para Cristo, que nós também seríamos justificados por intermédio da fé. Que a justiça de Deus que ia operar em nós seria Jesus Cristo. Se nós olharmos no versículo 26 do capítulo de Romanos, o texto sagrado vai dizer que para a demonstração da justiça de Deus, Deus querendo mostrar a sua justiça para nós, nesse tempo presente, olha o que o texto diz, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então, quem é justo? Deus. Quem é o justificador? Deus. Mas Deus é justo e justificador de quem? Daquele que tem fé em Jesus. É a única solução para nós sermos salvos. Quando Deus fala da sua justiça, e quando eu citei aqui sobre retidão, sobre nós termos... Eu vou falar algo aqui, que é interessante esse texto, pastor Cosme, de Gênesis, quando Abraão está indagando a Deus, sabe, Gênesis no capítulo 18, se não me falha aqui a memória, isso, versículo de número 17 em diante, quando Deus está... Isso aqui é interessante, pastor. Quando Deus está anunciando a Abraão, chama Abraão, seu amigo, e diz, Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Então, Abraão disse, como, Senhor? Eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Então, aquilo mexeu com Abraão, porque lá em Sodoma e Gomorra tinha a sua parentela, a sua família. Então, Abraão ficou perguntando, ficou ali e questionando, aí visto que Abraão certamente e tal seria uma grande nação, então porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar seus filhos, a sua casa depois dele, então Deus preparando o caminho, o Senhor para agir com justiça e juízo, é por isso que a gente quando fala acerca de que, mas na justiça de Deus, pastor Cosme, que é uma pergunta que talvez alguns que estão nos acompanhando aí tem essa curiosidade de fazer. Mas na justiça de Deus, Deus não vai condenar também aqueles que não se renderam ao Evangelho, por ele ser justo? É aí que as pessoas às vezes ficam pensando, mas se Deus é justiça, então ele deveria condenar todo mundo, porque todo mundo é pecador. E porque Deus só vai condenar e vai lançar no inferno alguns? Onde é que entra a justiça de Deus aí, pastor Cosme? Eu vou jogar a bola para o senhor primeiro falar aí. É interessante que
a gente precisa entender isso aí. Onde é que entra a justiça de Deus nisso aí? Onde é manifestada essa justiça? Né? De que forma é manifestada essa justiça? Existe algo chamado perdão. Jesus Cristo, ele é o nosso mediador, né? Então ele está fazendo o papel de advogado, advogando em nossa causa. Todo condenado tem o direito do perdão, né? E o Deus, ele fala assim: se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. Então existe algo chamado arrependimento. Todos pecaram? Todos pecaram. Todos se arrependeram? Não, nem todos se arrependeram. Então quem não se arrependeu não pode alcançar o perdão. O perdão ele só é nos ofertado por intermédio do arrependimento. Então, se eu não me arrependo do que eu fiz, dos meus erros, eu não me reconheço como um pecador, porque a partir do momento que eu entendo que eu não preciso de perdão, eu estou dizendo que eu não pequei. E se eu digo que eu não pequei, eu estou fazendo Deus mentiroso. Então, eu já estou aí mais um agravante na minha condenação, né? Já vai mais um agravante. Eu estou dizendo que Deus é mentiroso porque eu estou dizendo que eu não peco. Se eu não mereço, se eu não preciso do perdão, se eu não preciso confessar, é porque eu não tenho erro, não reconheço os meus erros. Então a proposta de Deus para a salvação do homem é o homem acreditar em Jesus como aquele que veio dar a vida pelo pecador. Se eu não me reconheço como pecador, Jesus não entregou a sua vida por mim. Se eu não pequei, se eu sou justo. Então, é aí onde está o ponto-chave dessa questão. Deus só vai perdoar aqueles que receberam Jesus como Senhor da sua vida, aqueles que se reconhecem como pecador e necessitam alcançar o perdão. O perdão não é dado de qualquer forma, o perdão é dado para quem pede perdão. Verdade. Então é aí onde Deus está manifestando a sua justiça. E o perdão de Deus para nós é Cristo. É Cristo, justamente é Cristo. Tudo culmina nisso aí, na cruz. Que Cristo morreu naquela cruz, não foi para se tornar o homem mais importante da história, não foi para se tornar o ícone, não. Cristo morreu naquela cruz para se tornar o nosso, como eu poderia dizer, o nosso Salvador, a nossa justiça, para manifestar a justiça de Deus. Por que a justiça de Deus? Porque o salário do pecado é a morte. Tem que haver morte pelo pecado, é uma sentença, é uma sentença. Então, quando Cristo justo, que não pecou, morre por mim, caramba, bicho, cumpriu-se o que o pecado precisava, a cédula foi paga. Mas eu preciso reconhecer isso. Que coisa maravilhosa. Que aquele sacrifício de Jesus foi por mim. Quer dizer, foram os meus pecados que levou Cristo para a cruz. Então eu preciso reconhecer isso e confessar que Jesus Cristo morreu por mim. Então quando eu não faço isso, eu atraio a condenação. Então eu atraio a condenação. É interessante o que o pastor Cosme fala, porque essa pergunta às vezes fica a pessoa, eu ouvi certa feita uma pessoa falando, dizendo, mas então, se Deus é amor, mas também Deus é justiça. E eu entendo, irmãos, que de fato Deus é justiça e a justiça de Deus é Cristo. E o pastor Cosme me fez lembrar aqui, citando Rodrigo, o historiador Rodrigo, que também é pastor, e ele contou uma história, um conto interessante, uma metáfora, é uma parábola, que diz certamente assim, e é o que eu também entendo, que a justiça de Deus é Cristo, porque o próprio Deus, ele não condena as pessoas. O próprio Cristo falou isso na terra. Ele disse, quem não crê em si mesmo está condenado. É como se ele dissesse, não sou eu que estou te condenando. Você tem o direito de crer ou não crer. Você tem o direito de aceitar o perdão de Deus ou não.
Então, essa parábola diz a seguinte questão, pastor Cosme. Diz que um governador de uma determinada, na antiguidade, ele era governador, e o governador, todos sabem, que tinha poderio de imperador. Então, o imperador daquela cidade, ele tinha estabelecido a condenação era ser o homem enforcado, o ladrão, o homicida, e todo aquele que cometia delitos, ele ia ser condenado à morte e à forca. Então o governador, sabendo que tinha um homem que cometeu algumas falhas, mas no entender dele, não eram falhas para ir para a forca, porque ele sabendo disso, então ele estabeleceu uma outra regra, pastor Cosme. Ele disse, olha, todo que cometer um delito vai para a forca. Mas ele sabendo que alguns cometeriam poucos delitos, que algum por ignorância, que alguns por ser cego, espiritualmente ia cometer alguns erros, então ele estabeleceu também a carta do perdão. E certa feita, um homem foi preso, e esse homem muito rude, e se sentindo injustiçado, ficou enfurecido porque ele não achava que o pecado dele era para ser lançado na forca. Ele ficou muito enfurecido e, por sinal, ele não gostava de cristão, ele não gostava de quem falasse da justiça de Deus, ele não gostava de quem falava de inferno, de céu. Então, esse homem foi preso. Então, o governador, sabendo disso, o imperador, na sua cidade, ele tinha que liberar a carta de perdão. E ele escolheu aquele homem para dar a carta do perdão. Interessante que ele fez o seguinte, já que ele não gosta de cristão, já que ele não gosta de pastor, dos homens que carregam a Bíblia, então eu já sei o que é que eu vou fazer. O imperador pensou e disse, eu quero dar a carta de perdão para ele, mas eu quero ver se ele está disposto a receber a carta de perdão. Então esse imperador, esse governador, pastor Cosme, ele se vestiu de pastor, pegou uma Bíblia Sagrada e colocou dentro da Bíblia Sagrada a carta do perdão e foi visitar aquele homem na cadeia. E quando ele desceu naquele calabouço que chegou lá, esse homem enfurecido, muito chateado, ao ver as vestes, simplesmente, ele não sabia quem era, mas ele ver as vestes e ver que aquele outro homem vinha carregando a Bíblia, ele já se enfureceu por estar preso, se sentindo injustiçado, se sentindo que não era para ele ser condenado, que não era para ele ir para a forca. Então ele não pensou duas vezes, disse, ei, não quero que você encoste aqui. E o soldado que conhecia e sabia que era o imperador tentou interferir, dizendo, calma, ele só veio lhe visitar, ele só quer lhe dar algo que está dentro daquela palavra que ele está carregando. Ele, não, eu não quero ouvir nada disso aí, eu não gosto nada disso aí, eu não quero saber do que está escrito aí, eu não quero saber dessas coisas loucas, coisas de homem, foi os homens que inventaram isso e tal. E ele muito enfurecido, então o imperador olhou para ele e simplesmente deu as costas e saiu. Quando o imperador saiu, o guarda olhou para aquele homem e disse, você merece a forca realmente. Você é um babaca. Você não percebeu que não era simplesmente um pastor que estava ali. Era um imperador. E ele só desceu aqui para te dar a carta de perdão e você rejeitou a carta de perdão. E você não aceitou pela sua ignorância. Você se sentindo injustiçado pela vida, pela sociedade, pelas coisas ruins que acontecem à sua volta, você não quis receber o perdão. Então, para encerrar falando dessa parábola, aquele homem no outro dia foi levado à praça pública e tinha uma forca preparada para ele. E quando aquela forca, pastor Cosme, estava já posta a corda, esperando ele, o banco, ele subiu naquele banquinho, colocaram a corda no pescoço dele. E antes que alguém derrubasse aquele banquinho, ele gritou e pediu, dizendo, ei, espere, eu tenho uma última palavra para dizer. E todo mundo que estava assistindo naquele império, inclusive o imperador, ele disse,
Eu tenho algo para ensinar a vocês esse dia antes de morrer. Eu vou ser enforcado nessa hora. Eu vou ser enforcado hoje. A minha vida vai terminar aqui agora da pior maneira possível. E não foi por conta do meu pecado. E não foi por conta do meu delito. E não foi por conta, eu vou ser enforcado, e não foi por conta do meu erro. Eu hoje vou ser enforcado porque eu rejeitei o perdão. Porque eu não aceitei a carta de perdão. A justiça de Deus sempre foi essa: dar o perdão ao ser humano por intermédio de Jesus. Então ninguém vai ser condenado por causa do pecado cometido, mas por rejeitar o perdão de Cristo, se arrepender dos pecados e voltar para o caminho de justiça e de retidão. Então, às vezes, a gente precisa entender que a justiça de Deus é isso: é liberar o perdão para um pecador. Mas esse pecador precisa aceitar esse perdão. Esse pecador precisa aceitar, deixar a sua vida, sabe, de pecado mesmo, outrora cometida, para trás. Porque aí a justiça de Deus vai imperar. Aí a justiça de Deus passa a prevalecer em nossas vidas. É por isso que Deus vai dizer lá no próprio livro de Romanos, no capítulo 8, quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor, se é Ele que justifica? É Deus, aqueles que recebem, aqueles que aceitam o perdão, que é Jesus, se torna justo pela fé. É Deus quem nos justifica por conta de Cristo. É por isso que todos os escolhidos, todos esses que são chamados, inclusive nós que estamos aqui, você que está assistindo, acompanhando essa live, todos que Deus escolhe para estar ouvindo essa mensagem de perdão, de amor, é porque Ele deseja nos justificar. Ele deseja nos dar o perdão. Cabe a nós receber, e à medida que a gente recebe esse perdão, pastor Cosme, a gente não quer condenação para as outras pessoas. Perfeito. Cristo é a nossa carta de perdão. Então eu não posso rejeitar Jesus, porque eu estarei justamente rejeitando o perdão. Então o Evangelho que nos trouxe, né, a revelação da justiça de Deus, de como essa justiça é revelada, de como essa justiça ela se manifesta, não pode ser rejeitado. Então quando eu rejeito o Evangelho, quando eu rejeito Jesus, na verdade eu estou rejeitando o perdão. E quem rejeita o perdão, condenado está. Então a gente precisa muito discernir o que é a justiça de Deus. Entender que a justiça de Deus ela não se compara à nossa. Eu sempre lembro disso, que o ano passado, né? Não lembro se foi o ano passado, as eleições passadas, foi no ano passado, eu já estou tão desacostumado com esse negócio de me envolver com política, né? Mas na campanha passada, o que mais você ouvia era isso. Eram as pessoas querendo uma justiça pela sua ótica, né? Aquele velho discurso do bandido bom é bandido morto. Caramba, eu ficava olhando assim, rapaz, onde está o perdão? Onde está a misericórdia? Todos não têm direito ao perdão, todos não têm direito à misericórdia. Eu sou melhor do que o bandido em quê? Porque eu também merecia a condenação. Eu também merecia a morte. Mas dou graças a Cristo que Ele se revelou para mim. Ele se mostrou como Ele é justo, misericordioso, amoroso, e eu não posso desejar a mesma coisa para as pessoas que cometeram qualquer que seja a atrocidade. Todos não têm direito ao perdão. Como é que eu me coloco como juiz? Como eu posso me colocar como juiz se eu não sou justo, se eu sou também pecador? Que direito eu tenho de estar condenando A, B ou C? O único justo é Cristo, o único justo é Deus. Ele é reto no seu julgamento. Então eu não posso tomar o lugar de juiz. E esse período
que eu passei fazendo parte dos júris aqui em Feira de Santana me clareou muito, sabe? A respeito do senso de justiça, do que é ser justo. Então, a gente precisa entender que a justiça de Deus, ela é incomparável. E é pela fé, irmãos, que nós vamos ver a justiça de Deus. Essa manifestação, essa revelação é só pela fé, não é por obras. Nós não somos salvos por ela, nós sabemos disso. Ninguém merece, por mais, aspas aí, né, por mais justo que seja, ninguém merece. Mas mesmo assim, Deus decidiu nos conceder o perdão, manifestar a sua misericórdia, enviando Jesus Cristo para morrer por nós. E aí, aquela questão, Cristo é só para mim? Não veio para todos? Não é esse o desejo de Deus, que todos se salvem? Claro que a gente sabe que nem todos se salvem. A gente já discutiu isso aqui, já falou que aqueles que não aceitam Jesus, aqueles que não aceitam a carta de perdão, não podem alcançar o perdão. Claro que a gente sabe disso assim. Mas, enfim, Jesus morreu por todos, sem distinção. E esse entendimento que a gente deseja que as pessoas que estão nos acompanhando assistam é para quê, irmãos? Porque estamos vivendo dias em que a gente vê os ânimos acirrados das pessoas, a não aceitação da escolha do outro, a não aceitação. Então, quando a gente traz um tema falando acerca da justiça de Deus, é com a intenção de que aquele que nos ouve, ela tenha no seu coração, de fato, os frutos dessa justiça. Porque o texto sagrado, ela vai dizer, lógico que a gente sabe, e olha você que nos acompanha, que a gente não está aqui sendo hipócrita. A gente também não está aqui para dizer que a gente vai concordar com as pessoas que estão fazendo o mal, que estão desejando o mal do outro. Não, quando a gente fala da justiça que vem da lei, o próprio texto sagrado vai dizer que a lei não é para os que fazem o bem. A lei só funciona para os que fazem o mal. Por isso Deus é justo. Então, a gente sabe que existe uma lei espiritual, divina, e uma lei terrena. A gente não está dizendo aqui que a gente vai ficar feliz quando um homem sendo usado pelo maligno, que ele é o homicida desde o princípio, e matando a outro. Lógico que a gente deseja que ele vá preso, que ele pague pelos seus delitos, terrenamente falando, mas no nosso coração, o maior desejo que tem que ter é de que ele se arrependa e venha a ser salvo. Por mais que a gente sabe que ele vai ser julgado, como o pastor Cosme falou aqui, que participou de vários julgamentos e viu que vários foram condenados e tal, mas a gente não pode ter um desejo de ódio no nosso coração achando que isso é justiça. A gente não pode carregar um desejo de ver o outro pagar, como Jesus diz, ensinando. A gente não pode querer achar que a justiça de Deus é pagar o mal com o mal. O grande problema, pastor Sandro, é o seguinte, que o sistema judiciário é falho. Terrenamente falando. Ele é falho. Então, o que a gente acha que a solução é matar o que cometeu o delito? Não, a solução, o desejo da gente é que se cumprisse realmente a justiça, que a lei fosse cumprida, mas o sistema é falho, a lei tem várias brechas, aí por conta disso, não, é melhor que mate. Cria nas pessoas o desejo de vingança. Justamente. Como justiça. E a vingança não pertence a nós. Vingança nunca foi e nunca vai ser a justiça nossa. A vingança, como diz o texto sagrado, pertence ao Senhor. Por quê? Porque ele, quando na sua ira, a misericórdia prevaleceu sobre a minha vida e sobre a sua vida, sobre nós. Mesmo a Bíblia diz que ele é tardio em irar-se, ele é longânimo, a misericórdia dele é eterna, não tem fim, não se mede quando Deus está com misericórdia ou ele não está com misericórdia. Ele é misericórdia o tempo inteiro, é de eternidade a eternidade. Olha o que aconteceu na cruz, né? Que teve aquele diálogo entre Jesus Cristo
e os dois ladrões, onde o Dimas, né, que é apontado como muitos historiadores como sendo Dimas, o bom ladrão, né, digamos assim, ele alcança, Jesus fala com ele, hoje estarás comigo no paraíso. Mas Jesus não livrou ele da cruz, da condenação que a lei terrena exigia. Ele morreu crucificado. Jesus não o liberou da cruz, da punição que a lei previa. Não, ele morreu. Condenado pela lei à morte de cruz, ele morreu na cruz. Só que por Deus ele foi salvo, justificado pela confissão que ele fez de Cristo na cruz. Porque a justiça de Deus não funciona igual a nossa. Então eu não posso desejar que as pessoas morram. O meu desejo é que as pessoas, sim, seja punida pelo seu erro, né? Pague a justiça pelo seu erro, mas que tenha direito a arrepender-se, alcançar a salvação, alcançar o perdão eterno. É isso que a gente está falando. A gente não está aqui isentando, dizendo que ladrão tem que andar pelo meio da rua roubando mesmo, matando. Não, tem que pagar pelos seus erros. Mas esse não é o meu desejo. Não tem que ser aquilo que me motiva a ir para uma rede social, a falar nas praças públicas, a ir para um grupinho para destilar ódio como sendo sinal de justiça, e na verdade não é. Na justiça, na ira do homem, não opera a justiça de Deus. É isso que a Bíblia diz. Quando eu estou irado, possa ser até com meu filho, quando eu estou irado com a minha esposa, ou quando a ira vem, a Bíblia não diz que a gente não vai se irar. A Bíblia diz: se irem-se, mas não pequem. Irai-vos, mas não pequeis. Então a gente se ira com o bandido, a gente se ira com o ladrão, mas a gente não pode cometer o pecado do mal, do ódio, de querer ver ele morrendo, ele sendo eletrocutado, ele sendo chicoteado, igual... Nós não somos justiceiros. Pronto, é a palavra mais certa. Somos justos porque Jesus nos justifica, mas não somos justiceiros. Então, e isso era a ideia do apóstolo Paulo, quando escreve a Romanos, de explicar o que é a justiça de Deus. É tanto que ele tem a preocupação de dizer: por acaso nós anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos uma lei, e a lei do amor. Porque quando eu amo, eu vou cumprir todos os mandamentos. Eu não roubo, eu não mato, eu não cobiço aquilo que não é meu. Então, olha, irmãos, quando nós temos o fruto dessa justiça de Deus em nós, Pastor Cosme, o texto diz que os frutos da justificação é este: que tendo sido justificados por Deus, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O pastor Cleider Kallen, né, ele fez uma ponderação aqui, que é justamente isso que a gente está falando. A vontade dele, Deus, né, é que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus, salvação para todo mundo, meu irmão. E eu, como servo desse Deus, como cristão, eu não posso desejar a condenação das pessoas, simplesmente desejar a morte das pessoas. Claro que eu entendo claramente que nós pagamos pelos nossos erros aqui nessa terra, né? Há uma carta magna, né? Uma lei escrita que muitas precisa portas são fechadas, ser cumpridas, justamente. Mas não sou eu o justiceiro, não sou eu que tenho que fazer justiça com as próprias mãos. Povo armado jamais será oprimido. Que é isso, rapaz? Se for com essa arma, é verdade. Justamente. Que é isso, rapaz? Vamos incitar o ódio, vamos incitar a vingança? Não, de forma nenhuma. Vamos deixar que o justo juiz julgue e aplique a condenação que cabe a cada um, não a nós que somos injustos. Sendo assim, irmãos, eu entendo que a gente está vendo aí que o horário passa rápido, né, pastor Cosme? Demais, a gente inicia numa mesma hora, passa. Resultado. Com isso, irmãos, aqui a gente não está falando simplesmente contra as leis terrenas, contra o judiciário. Não é essa a nossa ideia, não. A gente está falando aqui que por mais que as leis terrenas
elas existam, são falhas. Não vão produzir os resultados semelhantes à justiça de Deus. As pessoas não podem querer, com o tempo, associar a justiça terrena com a justiça divina. A gente sabe que os homens aí, as autoridades, vão estabelecer leis e leis, por sinal algumas absurdas, mas não é para nós, como cristãos, justificados. Aquele que não é, tudo bem, mas para nós que somos justificados por intermédio da fé em Jesus Cristo, não podemos levantar certas bandeiras como sinal de justiça, sendo que não é a justiça divina. Não temos que, ainda, eu não estou aqui para fazer julgamento de quem concorda ou de quem discorda. Nós temos o livre-arbítrio, você tem o seu poder de escolha, mas em nome de Cristo, a justiça de Deus não é essa. Se alguém disser para mim que ele apoia a justiça humana sem colocar o nome de Cristo, tudo bem, tem direito de apoiar, é seu senso de justiça, mas eu acredito que quando o Evangelho confronta a nossa realidade, a nossa verdade, a gente passa a enxergar, a nossa cosmovisão muda, porque a gente começa a enxergar sobre a ótica divina, sobre a ótica de Cristo. Então eu não sou militar, não sou da área dos militares, não sou contra, eu sou a favor dos militares, tem que existir para manter a ordem e o respeito terreno. Para mim é crucial isso, mas eu jamais, como um cidadão do céu, eu colocaria uma arma nas minhas mãos, porque Cristo não nos chamou para isso. Eu aqui, para mim, quem tem de direito, quem é para defender a sociedade, de certa maneira, é estabelecida, essa lei não é da agora, biblicamente falando, Israel sempre teve os seus guerreiros, os seus exércitos, biblicamente falando, Israel sempre, ela teve os seus defensores, fisicamente falando, e, por sinal, na atualidade, uns estrategistas de guerra. Israel é um povo que é pioneiro. Resultado, eu entendo que exista isso na conjuntura da sociedade aí, mas um cristão de fato, de verdade, que nasceu da água do Espírito, ele enxerga a terra, ele enxerga a sociedade pela ótica divina. Então, para mim, é inaceitável, pastor Cosme, para um cristão, eu não estou dizendo para o não cristão, para o militar, para aqueles que têm a autorização de estar defendendo a população por aí, eu não estou dizendo para uma pessoa dessa, eu estou dizendo para aquele que é cristão, nascido da água do Espírito, que tem o dever de orar por aqueles que nos defendem, de pedir a proteção de Deus por ele, é ele agora querer ser um justiceiro. Não, você tocou num ponto aí chave. Eu sou militar, né? Vamos supor, eu sou militar, eu tenho minha arma. Discuto com alguém, puxo minha arma e atiro na pessoa. Por eu ser militar, por eu ter posse de arma, eu posso sair matando qualquer um? De forma nenhuma. E a gente nota que para ser um policial militar, há um preparo psicológico, há toda um aparato em volta disso para dar ao cara o equilíbrio, mas a gente nota que muitos com a arma na cintura, mesmo com todo esse preparo, acabam fazendo besteiras. Quantos militares por aí perdem a cabeça e numa discussão simples de trânsito, puxa o revólver e mata? Ele aprendeu isso na academia? De jeito nenhum. De forma nenhuma. A lei dá direito a ele fazer isso? De forma nenhuma. Mas quantos... Agora imagine aí um cidadão comum que não tem preparo nenhum. Então, e as pessoas nessa sede de justiça, inclusive o mundo em si atropelou entrando pelas portas das igrejas, e as pessoas com essa sede, não é nem de justiça, porque Jesus disse que vingança. Que Jesus disse que feliz é aquele que tem sede e fome, serão fartos, serão alimentados. Serão alimentados como? Com a justiça divina. Quando ele diz que bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, ele não está falando de justiceiros, ele está falando daquele que é justo, quer que as coisas aconteçam dentro de uma lei, que de forma funcione para todos, tragam a ordem, tragam a decência, mas que o nosso senso de justiça não seja predominante o ódio,
mas que seja o maior senso de justiça nosso tem que ser aquele que traga o bem comum do outro, ainda que o outro seja falho, esteja errando. É esse o senso de justiça divino, é que vai pagar pelos seus erros. Que quantos de nós, mesmo se arrependendo, pastor Cosme, ainda está colhendo do que plantou? Porque a gente acha que era para Deus, quando a gente levantasse a mão e aceitasse Jesus, era para Deus apagar todos os nossos pecados, estralar o dedo e tudo na nossa vida, de anos de escolhas erradas, se resolvesse de uma hora para outra. E aí muitos, em nome disso, ficam fazendo aquelas orações: eu já tenho te servido há tanto tempo, Senhor, eu tenho orado, larguei isso, larguei aquilo, opera, Deus, o Senhor tem visto, e por aí vai, como se Deus fosse injusto do que está acontecendo. Tem gente que perdeu o casamento porque passou anos maltratando o outro, aí vem para a presença do Senhor, quer que Deus estrale o dedo e restaure o seu casamento entre questão de dias, coisa que ele plantou durante anos. Ele não quer ter a responsabilidade, aí joga para Deus como se Deus fosse o responsável de organizar a vida dele de uma hora para outra, como sinal da sua justiça, como se Deus estivesse sendo injusto que o casamento dele não está sendo restaurado de imediato. Quanta gente vem se convertendo nos nossos dias, porque está passando uma dificuldade financeira, porque está passando um problema no casamento, porque está enfrentando um problema de saúde. O cara passou 40 anos da vida dele comendo gordura, fazendo meio mundo de coisa errada. Aí quando começa a dar saúde, a pressão alta, colesterol alto, aí às vezes vem para a presença de Deus. Irmãos, com isso eu não estou sendo cético não. Jesus pode te curar hoje, vai depender da tua fé, da tua devoção, do que está no teu coração, e segundo também a vontade dele. Ele pode curar de imediato, até mesmo antes de você se converter, ele pode curar. Eu lembrei aqui, eu não lembro que ano foi que isso aconteceu, se foi na década de 90, foi no início dos anos 2000, um assaltante de banco, né, conhecido nacionalmente como Paulinho Bang Bang, ele participa de um assalto num banco, numa agência bancária, e nesse assalto ele acaba trocando tiro com a polícia e mata uma mulher grávida. Morre a mulher e morre a criança. Quando ele se encontra preso, né, o marido e pai, né, vai até a delegacia, isso foi transmitido em rede nacional, vai até a delegacia, ter um encontro com o Paulinho, para dizer uma única coisa a ele, que o perdoava. Aquilo deu um nó na cabeça do Paulinho, que ele disse que ele não conseguia entender como é que aquele homem poderia oferecer o perdão a ele diante do que ele fez com a esposa e com a filha. O próprio bandido não conseguia entender o que era aquilo. E aí ele começou, dentro da cadeia, a ler a Bíblia e acabou conhecendo o amor de Jesus, conhecendo a justiça de Deus e se tornou um pregador da palavra de Deus. Então, a gente precisa realmente entender que o desejo de Deus é salvar a todos. Verdade. Se eu olhasse para o meu passado, era para eu estar aqui hoje falando sobre justiça de Deus, falando sobre perdão? Nunca, nunca. Mas glória seja dada a Deus, que é justo e manifestou a sua justiça na minha vida, enviando o seu filho Jesus para morrer por mim. Aleluia. Porque eu deveria estar morto. Glória a Deus. Aí eu quero a vida para mim e a morte para os outros. Então a gente precisa entender que Deus não é vingança, Deus não é justiceiro, Deus é justo, não justiceiro. Deixa lá as autoridades punir quem tem que ser punido, deixa a polícia prender quem tem que ser preso. Não carregue o ódio. Não carregue o ódio, nem destile o ódio. Verdade. Infelizmente, a gente vê muito isso na rede social, né? Eu estou falando de pessoas que comungam a mesma fé que a gente. Estou falando de pessoas que são cristãos, mas que se deixam levar por essas coisas, né? Então a justiça de Deus não é vingança. A justiça de Deus é misericórdia, perdão. A gente vai estar
encerrando, né? O pastor Sandro vai fazer aí as ponderações finais. A gente vai encerrar por causa do tempo, né? Nós já passamos um pouco do horário que nós havíamos proposto, também porque nós começamos um pouco além, por causa dos imprevistos que aconteceu. E agradecer a todos, né, que participaram com a gente aí, cada um que deu a sua opinião, o pessoal da igreja. Aqui está um amigo, né, Josias Freitas, Sargento Freitas. Esse aí pode muito bem falar do que nós estávamos falando aqui a respeito da polícia, a respeito do preparo para usar armas. Esse aí conhece da área, ele sabe do que nós estamos falando. Então, a gente precisa entender, irmãos, que a justiça de Deus não pode nunca ser comparada com o nosso senso de justiça, porque nós não somos justos. Verdade. E nas minhas considerações aqui finais, eu mais uma vez vou terminar essa participação. Tinha muito mais coisas para a gente falar aqui, mas como falou, não caberia, né? Biblicamente falando, em Provérbios a Bíblia diz que fazer justiça é melhor do que sacrifício. Quando diz fazer justiça, ser justo, de qual justiça a gente entende? Davi, em 2 Samuel, no seu cântico de ação de graça, já afindando a sua vida, Davi, ele faz um cântico ao Senhor e ele diz: porque Deus me recompensou segundo a minha justiça. Que justiça? Pare e pense qual foi a justiça que Davi teve no coração dele. Saul queria matar ele o tempo inteiro, ele nunca quis matar Saul. Aí Davi diz no final, no cântico: Deus me livrou dos meus inimigos. Aqueles que me odiavam e tentaram contra mim, Deus me guardou, me protegeu, Deus não deixou que acontecesse o pior para mim. E Davi vai dizer: olha, o Senhor recompensou-me, deu uma vida digna e abençoada segundo a minha justiça. Qual foi a justiça de Davi? Davi não está dizendo segundo porque eu sou justo, ele está falando das ações dele e não do caráter da pessoa dele. Ele está falando segundo a minha justiça, segundo aquilo que eu fiz, segundo aquilo que eu plantei, segundo aquele que eu disseminei. Isso é tão extenso que o pastor Cosme, quando vai falando uma coisa, aí o Espírito Santo vai abrindo. O pastor Cosme falou aqui da gente não destilar isso, por exemplo. Tem gente que diz: eu não fiz nada com Estevão, mais ou menos o que Paulo fez. Não foi eu que joguei a pedra, mas eu ordenei, consenti. Eu fui lá, fiz o fuá e o outro foi e picou a pedra. E tem muita gente que ele não vai matar ninguém, não vai nem ter arma, mas fica dizendo: tem arma. Então, às vezes a gente, nessa ideia de justiça, a gente tem que ter cuidado. E eu vou encerrar com as palavras de Romanos, capítulo 5, versículo 19, que diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, Jesus Cristo, que nunca pecou, muitos serão feitos justos. Aí ele diz o seguinte: veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim, como o pecado reinou na morte, também a graça, que é Jesus, reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós iniciamos, pastor Cosme, falando que a justiça de Deus é Jesus. Vamos encerrar dizendo para você que não está aqui conosco, já agradecendo, o pastor Cosme agradeceu, dizendo: quer fazer justiça de Deus? Quer que a justiça de Deus prevaleça na sua vida? Quer que a justiça de Deus prevaleça na humanidade? Leve Jesus para as pessoas. Ele é a justiça de Deus. E tudo que você pensar dentro da sua casa, quer trazer justiça de Deus no seu casamento, seja aquele que leva Jesus para o seu cônjuge. Seja aquele que quer justiça na vida dos seus filhos,
seja aquele que leva Jesus para eles. Essa justiça de Deus vai fazer você crescer, vencer, ter uma vida digna, porque Deus, de fato, nos recompensa pela nossa justiça. Que a sua justiça seja Jesus. Amém, pastor Cosme? Que a nossa justiça seja Jesus. Amém. Para as outras pessoas. Esse é o desejo do nosso coração, né? Que realmente entendamos a justiça de Deus e que vivamos de acordo com o que está revelado no Evangelho. É de fé em fé, irmãos. Creia em Jesus, aceite Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Aceite a mensagem de que Jesus Cristo veio morrer por você, porque você precisava do perdão, você precisava do amor, você merecia a morte, mas Deus decidiu por te perdoar, te conceder o perdão e a salvação. Enfim, quero agradecer a todos que estiveram conosco até aqui. Não vou citar nomes, né, para não ser injusto, esquecer de alguém. Mas, enfim, agradecer a todos. Agradecer também, em especial, ao nosso irmão Mateus Barbosa, né, que está aqui nos ajudando, está aí cuidando da transmissão, nos servindo aqui. Verdade. Que Deus continue te abençoando grandemente, Mateus. Que a graça do Senhor te alcance cada vez mais, se manifeste assim poderosamente na sua vida. Que Deus possa te abençoar grandemente. Enfim, vamos terminar fazendo uma oração. Você aí, onde quer que você esteja, coloque a mão no seu coração, curve a sua cabeça, que nós estaremos orando. Posteriormente, nós vamos aí fazer outras lives, escolher outros assuntos e quero contar com a participação de todos vocês. Pastor Sandro pode fazer assim essa oração. Amém. E nos abençoar, né? Nos dar a bênção apostólica. O nosso querido Josias está aqui. Ore pela turma de 85. Faço isso todos os dias, meu amigo. Sempre lembro de vocês, sempre oro por vocês, principalmente vocês que estão ainda na vida militar, né? Que coloca a vida de vocês aí em risco para o nosso bem, para a nossa segurança. Não deixo de orar por vocês nunca. Amém. A minha prima também, Dara, pediu oração. Ela que está enfrentando aí uns dias difíceis, tal, tentou contra a sua própria vida. Então, eu também vou orar por ela nesse momento. Talvez ela ainda esteja acompanhando. Dara, eu quero dizer que a justiça de Deus para você é o perdão. Você pode receber esse perdão e ter a sua vida transformada, mudada por intermédio de Jesus. Então, eu quero orar junto com você, lembrando sempre que o que a Bíblia ensina, o que a palavra de Deus diz de justiça é que Cristo é a justiça eterna. E o reino dele é sustentado por isso. Então a gente tem que sempre lembrar que a justiça de Deus é Jesus. E que os frutos da justiça de Deus é retidão. É desviar-se dos caminhos maus e trilhar um novo e vivo caminho. Amém? Então vamos orar. Vamos falar com o nosso Pai. Pai Santo e Eterno. Ó Deus, eu venho a Ti em oração juntamente com todos que nos acompanham. Pedir perdão ao Senhor porque a nossa justiça é falha. Nós somos, ó Deus, como pensamos em fazer justiça, erramos contra nós mesmos e contra a Tua palavra, contra os Teus princípios. Quando levantamos a nossa voz, quando agimos asperamente, quando agimos sobre fúria, sobre ira, achando que isso é sinônimo de justiça, ó Deus, pecamos e pecamos feio. Por isso eu te peço perdão das vezes que quis ser o juiz da minha esposa, o juiz da minha casa, da minha família, assim como essa pessoa que está aí ouvindo, acompanhando, perdoa ela também, Senhor, porque foi várias as vezes que queremos ser juiz em nossos empregos, no nosso dia a dia, e achamos que estamos fazendo justiça, quando que na verdade criamos contenda, criamos coisas desagradáveis e que não faz nem bem a nós mesmos. Por isso, ó Pai, eu te peço perdão essa noite
E peço ao Senhor que venha abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, para que a tua justiça de verdade, de fato, possa reinar sobre nós, para que Cristo reine sobre nós, para que o Evangelho prevaleça, para que o reino dos céus esteja em nós, porque Jesus determinou, ele disse: o reino dos céus é chegado a vós, que esse reino de justiça, de paz e de alegria esteja conosco, porque o fruto da tua justiça é paz para com Deus, e quando temos paz para contigo, temos paz com o nosso semelhante. Quando amamos o Senhor acima de todas as coisas, amamos o nosso próximo, amamos até mesmo os nossos inimigos, queremos o bem daquele que nos ofende, queremos fazer o bem para aquele que nos fez mal. Essa é a tua justiça que o Senhor deseja para nós, é que paguemos o mal com o bem, é que cada um venha guardar de fato a sua boca, e que a sua boca e os seus lábios não profira engano. O que o Senhor deseja é que cada um de nós venha buscar a paz e siga, porque quem quer viver e ter os seus dias bons, refreie a sua língua do mal, e que seus lábios não falem engano. Que assim seja a nossa vida, pautada pela tua justiça, direcionada, embasada na tua justiça, que é Jesus. Que cada um desses que receberam a sua carta de perdão possa, Senhor, direcionar a outros a essa mesma carta, a receber esse mesmo perdão. É este o meu pedido dessa noite, é essa minha oração juntamente com este teu povo, para que o Senhor sempre nos conduza pelos teus caminhos, porque esses sim são retos e são justos. É em nome de Jesus que nós agradecemos. Que Deus abençoe a todos e dê uma noite de paz, trazendo a bênção apostólica para a nossa vida. Que o grande amor de Deus e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito seja sobre nós, não só hoje, mas eternamente. Deus abençoe.